Vamos conversar com ele sobre isso. Vamos lá, boa noite. Boa noite, mil perdões pelo atraso, o trânsito está simplesmente infernal. Bom, nós vamos ter um tempo curtinho aqui, Uma pena. É uma pena, né? Mas, enfim, vamos lá. Me diga, você foi parlamentar e ministro, né? Primeiro, boa noite. Acabei Boa nem noite, dando Florestan. Prazer mesmo estar com você, Florestan. Então, eu queria saber de você o seguinte: o que você acha dessa PEC, né? Que estão chamando da blindagem, né? Você acha que o parlamentar precisa desse tipo de proteção? Como é que você vê isso? Então, boa noite, Florestan, boa noite a todos. Eu acho ridículo. Sinceramente, falando com português claro, eu fui deputado 8 anos, vereador 8, e acho isso uma vergonha, um escândalo. Porque, na verdade, o que se tenta fazer é mais que uma blindagem, é uma afirmação de impunidade para os parlamentares. Você atinge também agora a improbidade administrativa. Quer dizer, o indivíduo que foi prefeito, que é acusado de improbidade, né, de ter lá desviado dinheiro público, não vai poder ser processado enquanto tiver mandato, se a Câmara dos Deputados suspender. Isso é um escândalo. Né? Também nas ações penais. Vai se dizer, bom, mas no passado as ações penais também tinham isso, mas foi corrigido exatamente por força de situações abusivas que o espírito corporativo da Câmara levava. Então, francamente, eu só posso dizer que é inaceitável ter se feito isso. Inclusive, uma regra, quando a Câmara vota a alteração dessa natureza em 2 votações no mesmo dia, pode se preparar que é para não sofrer pressão. Tá? Ou seja, a sociedade civil não teve tempo de se organizar e pressionar os parlamentares. Mas acho que, realmente, os parlamentares de todos os partidos, todos, sem exceção, que votaram nessa PEC terão que responder perante a opinião pública por algo que, pessoalmente, considero absolutamente inaceitável. Mário. Deputado, eu ia falar deputado, mas... Olha que eu aceito, isso, olha então, que eu aceito. A defesa da imunidade parlamentar não é justificável? A imunidade, sim. A intocabilidade, não. Quer dizer, a Constituição já prevê a imunidade parlamentar. Mas a maneira com que você coloca isso é que é assustador. Porque se você praticar atos que não são no exercício do mandato, mas anteriores, e não pode ser processado, peraí. Aí eu tenho uma intocabilidade parlamentar, não uma imunidade para o exercício do mandato. Eu acho que é essa a diferença central. Eu tenho que dar totais garantias a um parlamentar para que ele não seja atacado pelas suas manifestações, pelas suas posições. O poder constituído pode perseguir um parlamentar. Então, portanto, eu tenho que dar garantias para isso. Mas vamos ser sinceros, não nesses termos em que estão postos. Você não acha essa discussão muito marcada pela criminalização da política? Que há um pressuposto de que o político, o parlamentar, o deputado, o senador é um potencial criminoso? Não. Eu acho que é exatamente para isso que nós temos um sistema como ele é hoje. Ou seja, eu posso impedir um processo de um parlamentar. Veja o caso do Ramagem, por exemplo. Né? No caso do Ramagem, a Câmara, a meu ver, equivocadamente entendeu que eu tinha que protegê-lo, porque havia uma pseudo-perseguição do Supremo, foi lá e suspendeu o processo dentro daquilo que poderia ser feito. Só valeu depois dos atos praticados depois da diplomação, porque é quando ele se torna deputado. Agora, proteger o parlamentar antes, impedindo que ele seja investigado por atos praticados anteriormente. Eu não estou falando de processo, estou falando de investigação. Isso é inaceitável. Ou seja, eu criei uma casta de pessoas que não pode ser investigada. Quer dizer, você não acha que há esse pressuposto, então, essa pressuposição de que... Não acho. Você não acha que haja um preconceito contra a política no Brasil? Não, claro que existe. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E não tem a ver com esse caso? Não, eu acho que não tem a ver. O preconceito com a política, ele é uma questão estrutural e cultural no Brasil e tem a ver muito com a falência da nossa democracia representativa. E acho que, como é que você resolve esse tipo de preconceito? É você dialogando com a sociedade e, quando é o caso, evitando situações que você não pode se justificar.
um parlamentar, por exemplo, que ameaça agredir uma parlamentar, não acontecer nada com ela. Tá? Isso não pode ser aceito. Não importa se esse parlamentar é de extrema direita ou de esquerda. Eu não posso aceitá-lo. Tá? Então, o parlamento, toda vez que faz isso, ele se desacredita. Toda vez que ele faz isso, ele perde pontos. Toda vez, por exemplo, que ele tenta criar situações de privilégio injustificado, como orçamento secreto, verbas que ninguém pode controlar, ele perde credibilidade. E ao fazer isto, ele acaba jogando contra si próprio, porque outras situações que seriam aceitáveis acabam sendo criminalizadas. Uma coisa é a criminalização da política, que no fundo ele é um problema estrutural. E o próprio parlamento contribui, muitas vezes, com a criminalização da política, quando ele não toma decisões, ou quando ele toma decisões equivocadas, e faz com que o Supremo, às vezes, exorbite, sim. É fato da realidade. Agora, dizer que tudo é criminalização da política é, na verdade, você ter uma varinha de condão para princesas puras e limpas, que ao chegar no parlamento podem fazer o que quiser, podem fazer desvios de emendas parlamentares, podem pagar propina, receber propina, mas não pode, entendeu? Quer dizer, isso não é criminalização da política, isso é criminalização de quem pratica crime. Eu acho até que o Mário tem razão quando ele fala da criminalização da política, porque foi isso que ocorreu nas campanhas eleitorais desde que o PT chegou ao poder, né? Denúncias não comprovadas, falando que criando aqueles termos mensalão, petrolão, não sei o quê, né? E escandalizar a sociedade, né? Com grandes volumes de dinheiro que estavam sendo desviados e tal. Acho que isso também contribuiu quando você pega o impeachment da presidenta Dilma, né? Que ocorreu dentro do Congresso, né? De uma maneira que você sabe melhor do que eu, porque você era ministro na época, né? Sem crime de responsabilidade, né? Quer dizer, uma articulação feita pelo Congresso Nacional para derrubar a presidenta, né? Agora, que eu queria falar com você o seguinte: você acha que essa PEC, se aprovada, quer dizer, foi aprovada, ela passa pelo Senado? Ela é constitucional? Tenho dúvidas. Veja, eu tenho que dar uma refletida, mas eu não estou vendo inconstitucionalidade, para minha tristeza, tá? Eu gostaria que ela fosse inconstitucional, mas eu vou ter que ler essa PEC toda com cuidado, verificar se tem algumas situações. É possível que na tramitação legislativa dela tenha problemas, com esse negócio de votar no mesmo dia, né? Eu acho que tem coisas que podem ser pegas do ponto de vista da tramitação, né? Que aí qualificaria uma inconstitucionalidade. Mas, muito francamente falando, a priori não teria. Isso que me assusta, porque uma coisa, e eu volto a bater nesse ponto, o político no Brasil ele é culpado até prova em contrário. Aliás, eu mandei uma carta para meus eleitores em 2010 dizendo que eu não disputaria mais eleições. Quando eu fui ministro, eu não tinha mandato, justamente por isso. Falei, não dá. Você é culpado até prova em contrário, você é criminalizado sempre. Tá certo? Isso está errado. Isso é uma coisa. A outra coisa é você ser complacente com situações ilícitas praticadas por parlamentares e que não tem a menor justificativa. Eu não posso aceitar que um parlamentar faça um orçamento secreto, tome propina e não pode ser processado porque a Câmara dos Deputados avaliou, não pode. A maioria faz isso, então não pode. Ora, por favor, eu não posso entender. Isso a meu juízo, salvo outra opinião, irrazoável. Quer dizer, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é a criminalização da política. Outra coisa é a possibilidade de investigar parlamentares suspeitos da prática de crimes. E que se o parlamento entender que efetivamente está tendo um processo indevido, suste-se. Isso, perfeito, é o que tem hoje. É o que tem hoje. Claro. Outra coisa é o parlamentar ser inviolável por atos, palavras, opiniões. Perfeito. Isso não lhe autoriza, a pretexto da inviolabilidade, desviar dinheiro público. Isso joga contra o parlamento, joga contra a democracia, no meu modo de entender. Por isso que eu acho que muitas vezes é necessário você colocar as coisas nas devidas gavetas, porque da mesma forma que nós temos que ser contra a criminalização da política, nós temos que ser contra a impunidade absoluta daqueles que, por terem um mandato, buscam refúgio nele. Então, exemplo, eu sou prefeito, estou sendo acusado sou governador, estou sendo acusado, deixa eu me eleger deputado. Salvei-me.
Eu queria lhe perguntar o seguinte: por que você acha que, então, esse projeto foi aprovado? Porque todos esses 300 e tanto querem se proteger para roubar mais, é isso? Veja, eu acho que existe um espírito de corpo no parlamento que une os bons e une os maus. Infelizmente é triste. Não há coisa mais atrasada que o espírito de corpo em órgão colegiado de representação. É terrível. O espírito de corpo, ele é terrível. A menos quando eu falo de verdadeiros privilégios que tenham a ver com garantias para o bom exercício funcional. Eu não acho que isso tenha a ver com bom exercício funcional. Isso eu acho que tem um universo de pessoas, inclusive preocupados com as emendas secretas. O ministro Flávio Dino tem sido muito firme em relação a isso, meu aplauso ao ministro Flávio Dino, e que aí então fala, olha, pessoal, vamos nos proteger, esse Supremo, esse não sei o quê. É isso. Né? Você não acha que há um sentimento legítimo de exposição do mandato parlamentar a um outro poder, que deveria haver uma medida mais moderada, que houvesse Mas qual seria a medida mais moderada que não investigar? Já tem a moderada. O parlamento pode sustar o processo. Isso não é moderado? Eu acho razoável. Então, o judiciário comete uma exceção, ou investiga indevidamente, a Procuradoria da República denuncia o processo e o parlamento fala, não pode. Eu acho isso perfeito. E essa reação do parlamento não se justifica, ela é só espírito de corpo. Não há nenhuma ideia a não ser espírito de corpo. Não há nenhum princípio em jogo. Ela é apenas uma medida corporativa. Eu acho que sim, porque já existe a garantia. Aliás, a Constituição era assim originalmente, e por força das barbaridades que vinham acontecendo, mudou. E agora eu vou desmudar? E mais, estender para o plano civil da improbidade? Mas essa mudança já foi parte da criminalização da política, certo? Quando aconteceu essa mudança, foi em reação a um sentimento generalizado, que, aliás, acabou dando na Lava Jato, etc., de criminalização da política. Aliás, também me incomoda, Zé Eduardo, a unanimidade em torno desse assunto, inclusive com essa mídia que forneceu e que deu combustível para todo esse tipo de perseguição, entendeu? Contra políticos inocentes, contra políticos ilibados. Veja, e hoje nós estamos vivendo o mesmo clima. Mas veja, exatamente a não dissociação que fala com que pessoas absolutamente corruptas e nocivas acabam não sendo tocadas. Me permita citar um exemplo. Eduardo Cunha. Alguém tem alguma dúvida em relação a Eduardo Cunha? Eu não tenho. Se alguém tiver, os fatos provam. Ele não poderia ter sido investigado. Ele continuaria presidente da Câmara possivelmente até hoje. Isso é correto? Me incomoda essa diminuição da política. Me incomoda isso. E me incomoda a diminuição do parlamento também, que subjaz a toda essa discussão. Mas talvez eu esteja errado, admito que eu não... Olha, eu vou dizer, me incomoda a diminuição da política. Me incomoda a diminuição do parlamento, especialmente quando o parlamento joga para se diminuir. Porque, veja, eu tenho que analisar casos com... Você acha, por exemplo, que o Ramagem deveria ter tomado aquela decisão? Eu acho que não. Mas o parlamento estava usando a Constituição. Você acha que é legítimo, por exemplo, o parlamento evitar que Eduardo Bolsonaro, pelo fato de ser parlamentar, não seja processado? Eu não acho legítimo. Mas eu não acho que isso justifique. Eu não acho que um caso particular não justifica. Não, mas não é um caso particular. Eu já tenho garantia até para proteger Eduardo Bolsonaro hoje. É isso que eu estou dizendo. Se o parlamento disser que ele não pode ser processado hoje, ele suspende o processo. É isso, a garantia já está dada. Por que eu preciso ampliar mais? Para evitar que o cara seja investigado? Para impedir a investigação? Por favor. E essa história aí de um novo texto aí ter também foro privilegiado para presidente de partidos. Você acha que outra barbaridade, eu não concordo. Não. No Brasil, partido político é pessoa jurídica de direito privado. Atenção. Não é pessoa jurídica de direito público. Ela mexe com dinheiro, e mexe com dinheiro público. Claro. Ele não é agente público. Nós estamos abrindo a exceção para dar foro privilegiado para quem não exerce função pública. Para quem vai lá, recebe o dinheiro público e faz 550 falcatruas, e aí fala, o parlamento fala, não pode pegar o presidente do meu partido. É correto isso? Eu não acho. Que, no fundo, a pretexto de acabar com um problema, eu crio outro. Eu sou contra e luto contra a criminalização da política.
mas eu sou contra a absoluta impunidade a quem desvia dinheiro público, exercendo função pública ou exercendo função privada. Amanhã, por que eu não posso, então, dar um foro privilegiado para o presidente de uma empresa, se eu posso dar para o presidente do partido? Por que eu não posso? Claro que eu posso. Percebem onde nós estamos chegando? Então, está errado. Mas eles são figuras protopúblicas, não são? Não. São pessoas privadas que mexem com dinheiro público. É como o presidente de uma ONG que recebe dinheiro público. É isso. Você não acha que os partidos deveriam ser protegidos? Acho que deveriam ser protegidos, sem sombra de dúvida, mas eu não acho que isso seja uma proteção ou foro privilegiado. Aliás, é até engraçado. Veja como é interessante, né? As pessoas estão reclamando do foro privilegiado porque não cabe recurso. Não é isso? E eu estou procurando foro privilegiado para alguns. Por quê? Porque eu quero... Você percebe? É algo estranho o movimento. Eu estou ouvindo bolsonaristas o tempo inteiro que dizem: olha que injustiça! Não desceu para a primeira instância porque foi o Supremo. Ah, é? Esqueceram que no mensalão foi assim também. Claro. E que não cabia recurso. Mas alguns querem. Por que querem? Se é tão desvantajoso. Não é? Ou seja, nós temos que analisar a realidade dentro de um padrão de coerência mínimo, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Vamos combater a criminalização da política com coragem, fé, presença. Eu não posso aceitar que parlamentar, se todo mundo seja considerado corrupto, até porque se todo mundo é considerado corrupto, os verdadeiros corruptos se confundem com os não corruptos. Isso é um problema. Agora, outra coisa, eu dizer, olha, vamos tratar tudo bonitinho, tudo dentro dos conformes, ninguém não pode nem sequer ser investigado, nem por improbidade, ninguém vai perder mandato se desviar dinheiro de emenda parlamentar. Ora, por favor. Eu acho isso inaceitável. Bom, ministro, infelizmente nosso tempo terminou, mas você vai ficar devendo uma volta aqui dentro do horário. E prometo não pegar trânsito, Florestan. Infelizmente, a prefeitura não me ajudou hoje, porque parou todo o trânsito da região da Paulista. Então tá bom. Valeu, obrigado, viu? Imagine, um grande abraço, viu? Um abraço a todos vocês. Até logo. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite.